Muito bem, para você que acompanha o Como Notícias, hoje no Como Entrevista a gente conversa com o defensor público Carlos Almeida. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, então, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre aqueles temas envolvendo os servidores seletistas ali da Funtech, hoje Encontro das Águas. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre quando iniciou os processos. O senhor havia comentado comigo que foi lá em meados de 2010, mas eu gostaria de saber mais detalhes sobre como iniciou todos esses embrólios envolvendo os servidores. Bom, a situação deles ela remonta muitos anos atrás, porque eles entraram em 1993, pouco depois da Constituição de 88, e desde então isso gerou problemas. A questão toda ela se refere a uma problemática jurídica, porque eles entraram numa estrutura que hoje é uma fundação pública de direito público, mas que já foi fundação pública de direito privado, que já foi autarquia antes. Isso é consequência das reformas que o Estado vai fazendo, gestão após gestão. Porque quer que não, mesmo no último quadrênio houve mudança, até que o nome mudou para a Fundação, para TV Encontro das Águas, e a alteração da natureza jurídica está lá. A questão é que, naquele tempo, em 93, existiam pouquíssimos profissionais da área de TV. Existem ainda poucos hoje, mas na época muito menos ainda. E eles foram convidados para integrar os quadros. Eram gente do corpo técnico, operadores de TV, de cabos e sistemas elétricos específicos para a área específica de TV. Depois de muito tempo dentro da administração, eles começaram a sofrer problemas, assédio moral. E eles procuraram o Ministério Público do Trabalho, correto? Para poder buscar a defesa deles. Qual não foi a surpresa deles quando, logo depois de eles terem procurado o MPT, em vez de defender, entrou com uma ação contra eles, utilizando a TV que estava perseguindo eles como compositora de um acordo, ou seja, em vez do MPT punir a TV, o MPT realizou o algoz deles, o que é algo terrível. Nesse processo que ocorreu na Justiça do Trabalho, o sindicato dos jornalistas e dos radialistas ainda tentou entrar no processo, mas a justiça proibiu, o que é um absurdo. Defensor, o que eles alegam estar sofrendo lá em relação a esses assédios morais por parte dos coordenadores, Vamos lá. supervisores? Uma coisa era o assédio moral lá atrás, outra coisa é o hoje. Aí eu preciso correr nessa história para te explicar. Naquele tempo, quando a gente entrou com a ação judicial, a Justiça do Trabalho, entendeu? A gente entrou com uma rescisória, entendeu que não tinha havido o devido processo legal e que eles deveriam ter o direito de se defender. Isso a gente resolveu ainda em 2010, quando nós conseguimos eliminar na rescisória. Aí o processo vem correndo de 2010, o judicial, até hoje. Passou pelo TRT, passou pelo TST e agora está batendo no STF. A questão é que dentro hoje da TV Cultura, no atual momento, as informações são inúmeras a respeito da perseguição hoje do atual diretor, que em várias reuniões, inclusive diversas gravadas, tem feito de tudo para poder querer demitir as pessoas, como se elas fossem invasoras da TV que elas mesmas ajudaram a criar, o que é errado. Tá? E no último vídeo, inclusive, de comemoração aos 4 anos da TV, o que é uma impropriedade, é 4 anos desse novo nome. A TV tem mais do que isso. Isso é reescrever a história. Isso é uma atitude meio esquisita, por um acaso, né? Goebbels acho que falaria melhor, ou Goebbels, para quem prefere falar. E aí disse que já recebeu ordem da justiça para demitir os trabalhadores. Não houve isso. Isso é uma inverdade. Na verdade, eu vou colocar o nome correto. O nome disso é mentira. Porque não tem por que esses camaradas serem demitidos agora, porque a justiça não determinou isso. O que está acontecendo é uma atuação do Estado, representado pelo diretor da TV Cultura, tentando perseguir as pessoas que deveriam ter sido protegidas por ele. Porque esse é o compromisso que a TV deveria estar sendo assumido. Mas, assim, é uma atitude que eu não consigo compreender qual é a razão. O que nós estamos fazendo agora é fazendo com que o Supremo reconheça que houve uma ilegalidade e que isso precisa ser defendido. E até o presente momento, só a Defensoria tem falado. Mesmo quando eu tive durante a minha curta estada no Estado, nós estávamos caminhando no sentido de fazer essa composição. Mas no momento onde eu peguei e me afastei do Estado, eles ficaram abandonados e passaram a ser sucessivamente perseguidos. Alguns demitiram, outros morreram, outros abandonaram. Tem pelo menos um que sofreu uma situação tão severa que chegou a cogitar suicídio. A situação não é brincadeira, a situação é muito séria. Aí eu ouvi gente falando, mas são tão poucos, toda vida importa. A gente está falando de mais de 100 profissionais, eram 133, com esses que saíram ainda a gente ainda tem seguramente mais de 120 pessoas que estão correndo risco. São pessoas que estão sendo tratadas como se fosse lixo, e não são. Hoje, o senhor citou ainda há pouco que já passou pelo MP, MPT, TRT, TST e hoje está no STF.
é a última esfera, é a última saída jurídica para o caso envolvendo os servidores. Exatamente. E assim, a gente entrou com uma peça chamada agravo interno ou agravo regimental. Vai ser ouvido os réus, que é o Estado. Então, assim, é muito importante que o Estado assuma seu papel de salvaguarda dos seus próprios servidores e defenda eles, e entenda que eles precisam ficar. O momento ainda vai acontecer. Então, assim, o Estado precisa ser ouvido. E se o Estado disser qualquer coisa diferente que eu estou dizendo, está ocorrendo um absurdo. Porque, assim, é compromisso histórico do Estado e era compromisso pessoal meu e era compromisso pessoal do governador defendê-los, porque isso foi subido em campanha. Né? Nós comprometemos a nos defender eles. Eu já fazia isso desde 2010, então eu não estava fazendo nada diferente. Só que o governador é jornalista, ou seja, mais do que isso, é um compromisso dele, uma categoria que é dele, que tem que defendê-los. Então, hoje eles estão abandonados. Então, que queira que não, mesmo essa gravação é um bom momento para poder lembrar que quem está lá hoje na TV Cultura está descumprindo aquilo que foi compromisso nosso, que está perseguindo as pessoas de forma indevida. Qual é o parecer do STF hoje? O seu comentário o STF não dá parecer, né? Ele dá decisão, é que é um mundo jurídico e tem essas propriedades. É que quando foi feito o recurso do TST para o STF, o nome desse recurso é recurso extraordinário, foi distribuído para o relator, que é o relator Nunes Marques. E o Nunes, de imediato, ele não conheceu, porque os recursos eles têm duas propriedades. Eles primeiro precisam ser conhecidos para depois serem providos. Ou seja, o tribunal precisa decidir se conhece, ou seja, se permite a entrada do recurso, para depois decidir se vai dizer se ele defere ou não. Então, o Nunes entendeu que nem merecia conhecer o recurso. Aí a gente está recorrendo dessa decisão para a turma onde ele integra, que é a segunda turma, dizendo: ei, está errado o que você decidiu, o Supremo tem que conhecer. Só que perceba o quão arriscado é isso. Porque se por acaso esse recurso ele não é conhecido ou não é provido, os servidores passam a ser segurados no pincel. Porque aí, ao contrário do que o diretor da TV Cultura diz, não vai haver ordem para demissão, mas vai haver o quê? Um limbo onde o Estado tem que começar a agir novamente no sentido de se decidir qual é o seu papel. E eu acho que, efetivamente, de acordo com os compromissos que efetivamente foram assumidos e compromissos efetivamente constitucionais, eles não podem ser abandonados como hoje estão. Em maio deste ano, e na última semana, o diretor, Oswaldo Lopes, ele recebeu o título de cidadão amazonense em maio deste ano, e na última semana, a medalha Rui Araújo. Na verdade, o inverso, a medalha Rui Araújo foi primeiro. Mas o que eu gostaria de perguntar é, qual é a posição dele nesse processo todo? O que ele alega? Eu acompanhei aquele vídeo que o senhor me apresentou, onde ele cita realmente, ele tem essas falas onde ele fala que a justiça já definiu que eles devem ser demitidos. Mas ele, de acordo com as próprias palavras dele, diz que o senso de humanidade dele não permite isso. Tem uma música que é chamada de Canto da Ossanha. Conhece ela? Não conheço, me escapa, eu confesso. Ele diz assim, é o Tom Jobim que diz que o homem que diz só não é porque quem é mesmo não diz. Eu acho que isso diz muito, não é verdade? E as ações dele falam melhor do que as próprias palavras. Então, assim, ele tem perseguido a galera, tem feito assédio moral. Então, assim, hoje a gente fez a defesa no Supremo porque isso é essencial. A gente fez um apelo que queira que não, essa manifestação continua sendo apelo. Porque, mais do que o representante da TV Cultura, quem fala pelo Estado é o governador. Então, eu acho que o posicionamento dele precisa ser também extraído. Porque o que está acontecendo agora, por mais que ele fale, é perseguição. E eu acho que isso desnaturaria, inclusive, a própria medalha. Eu vou cogitar se eu faço uma representação, inclusive, a própria Assembleia. Já que a Assembleia está se tornando uma casa eminentemente de somente promover homenagens, porque eu acho que precisa identificar o que estão entregando para um homenageado. Eu recebi a medalha Rui Araújo, tá? Eu recebi a medalha Rui Araújo muito antes de ser político, por conta da minha defesa contundente de defesa dos trabalhadores. O que você vê aqui é histórico disso, tá? O que você vê aqui é histórico disso. Eu acho que a gente não é merecedor de algo se você fez apenas o ordinário. Então, se você é apenas representante de uma secretaria, você não representa nada. Eu conheci o Oswaldo diretamente. Na verdade, quem fez a indicação do Oswaldo fui eu. Mas o Oswaldo acreditava que ele estava fazendo um sucesso enorme, duplicando a audiência da TV Cultura. Tenha santa paciência. A gente está falando de um meio de comunicação que precisa ser observado hoje de acordo com a leitura dele no nosso tempo. Hoje as pessoas não veem TV aberta, e principalmente uma TV oficial. Então, a significação de uma TV oficial tem que ser diferente, e isso ainda não foi alcançado. O senhor não conseguiu, de repente, naquele momento, identificar que possivelmente no futuro ele teria esse tipo de comportamento?
Na verdade, a gente já entrou em choque logo no início, porque ainda em 2019, quando eu tinha assumido a Casa Civil, ele me apresentou como uma grande solução um programa de demissão voluntária dos servidores. Eu dei um ralho nele. Eu disse que não era isso que eu queria. Ele não estava lá para isso. Ele estava lá para cumprir o que a gente estava determinando. E determinar significava, inclusive, levar o caráter humano das pessoas. Ele queria se livrar dessas pessoas desde o início. Só que ele aproveitou o fato de que eu rompi com o Wilson em maio de 2020 para poder fazer a sanha perseguitória deles. E está fazendo. Ele está fazendo. Só que assim, quem fala pelo Estado não sou eu. Na verdade, eu já não falava antes, eu era apenas um dos integrantes da administração. E, de novo, o meu posicionamento foi de conhecimento muito público. Tá? E eu tenho tentado observar e manter coerência nesses procedimentos desde então. Pelo menos isso eu posso sustentar que eu faço. Agora eu não posso abandonar essas pessoas. Doutor, hoje um caso parecido com esse ainda ocorre, que é o caso dos profissionais de saúde, que são os RDA, esse Regime de Direito Administrativo da área da saúde. O quanto essa prática é deletéria para o serviço público? Existe aí algum compasso de semelhança entre esses dois casos da FUNTEC e esses casos do RDA? Mas o RDA é da onde? Sim, e isso voltado para a Secretaria de Saúde. O governo o governo do Estado tem um Da saúde do histórico Estado? de trazer isso, de trazer para a estrutura contratos precários envolvendo esses casos, que são os casos do RDA. Você não encontra aí alguma semelhança? Acho que de repente um futuro Não, pode é trazer diferente. isso. É diferente, eu vou te explicar por quê. O que é muito difícil, eu acho que valeria a gente fazer uma ampliação de uma discussão sobre isso. Eu acho que eu vou fazer até um vídeo no canal sobre a situação. Eu vou botar o sol aqui mesmo. Bora fazer na semana que vem uma discussão sobre servidores públicos para poder fazer esse esclarecimento. É que é o seguinte, existe uma pleiade de servidores públicos. A Constituição trabalha nisso, mas na cabeça das pessoas é uma dificuldade. Só não pode entrar quem concursa a administração? Não. Não, existem diversos tipos de agente público diferente. Então, assim, existem agentes políticos. Os agentes políticos, eles entram sem concurso, como é os políticos mesmo, por acaso, entendeu? Então, todo mandatário não entra por concurso, e é administração. Existem os agentes políticos que são, por exemplo, os que integram carreiras jurídicas. Quem são eles? Magistrados, promotores, defensores públicos. Somos agentes políticos. Não somos políticos, somos agentes políticos. Nós entramos todos por concurso, mas nem todo magistrado entra por concurso. Ministros do Supremo não. Entendeu? Conselheiros do Tribunal de Contas são agentes públicos, também não entram por concurso. Tirando dessa, tem os comissionados. E os comissionados integram uma boa parte da administração. Os comissionados, eles não têm prazo de validade. E eles também não têm idade limite para aposentadoria. Então, e você tem também os que são agentes delegados, como é o caso dos notários e tabeliões. Você tem os agentes honoríficos, como é o caso dos... Agora, os que integram, por exemplo, os conselheiros tutelar, são agentes honoríficos. E eles não entram por concurso. Eu vou chegar até onde você quer. E nós temos seletistas, que entram para o concurso, e nós temos uma categoria muito específica, que é regulada pela Constituição, no artigo 37, inciso 9, de pessoas que precisam entrar de forma temporária, que eles são conhecidos como de direito administrativo, RDAs. O erro não é chamá-los, o erro é prorrogá-los. Porque assim... Enquanto essa prática pode ser deletéria, de repente, para a nenhum. do Estado? Chamar RDA não é errado. Chamar temporária não é errado. O que é errado é prorrogar. Por exemplo, no ano letivo ou então mesmo no serviço de saúde, que não podem parar, você não pode estar promovendo concurso público o tempo inteiro. Concursos públicos são demorados. Então, se ao longo do ano você vê uma baixa, por exemplo, na quantidade de técnicos, você precisa chamar imediatamente pessoas para poder compor o quadro, porque a saúde não espera. Qual é o grande problema? É a administração não planejar concursos para substituição dos temporários nos prazos. É isso que é o problema. Então, o que é o deletério? É a prorrogação indefinida de RDAs. É isso que acontece. Hoje, o Supremo e os tribunais não admitem esse tipo de coisa. O problema é que em algumas estruturas isso gera problemas severos. O Estado não tem isso na área da saúde. O Estado tem temporários, mas os temporários do Estado eles não chegam a ser um problema. O problema do Estado não são os temporários, são os terceirizados. É outra coisa. E é isso que está dando problema. O Estado ele não contrata a pessoa, ele contrata uma empresa que essa empresa vai contratar a gente. E aí começa a ter um ciclo vicioso. O Estado contrata a empresa para poder fazer um serviço de técnico de enfermagem, por exemplo, e ele contrata a tipo R$10 a hora. O exemplo é hipotético, tá? R$10 a hora. E aí paga para a empresa 15 por conta de tributos, imposto não é coisa. A empresa passa para o camarada 5 e olhe lá e não paga para ele, e isso gera uma bola de neve, onde não paga para ele, a pessoa vai no seu trabalho, tem bloqueio, não, isso vira um inferno. Isso vira inferno.
Eu tinha promovido solução para isso quando estava lá, porque se você bem lembra, em janeiro de 2020, o Estado extinguiu a contratação de terceirizados e contratou diretamente as pessoas como temporários. Então existem sim diversos temporários nessa circunstância, que era para o Estado promover o quê? Concurso público em seguida para eles. Só que até onde me consta, isso não foi realizado. Isso vai gerar problemas? Provavelmente vai. Não de continuidade, problema de natureza administrativa. O problema todo é que a administração pública no Brasil ela é tratada como um mistério para quem são os administradores, porque, em regra, os administradores têm conhecimento zero. Tem conhecimento zero. E você não precisa ir muito longe para identificar isso. Tá? E é assim, escolha a indicação que você quer. Só que as pessoas, elas não são laranja que você chupa e joga o bagaço fora. No caso da TV Cultura, o que está acontecendo isso? E a situação deles é diferente, porque eles foram chamados de boa-fé para integrar de forma perene. Eles foram surpreendidos que se eles estavam lá de forma regular. O temporário, não. Ele entra sabendo do prazo de validade. Então, a continuidade, ela, não vou dizer que dá um ato de má-fé, porque você não pode aplicar má-fé para quem está trabalhando para sobreviver. Quem entende isso são os tribunais, inclusive, o que é a própria lógica. Agora, a administração pega e bagunça de uma maneira tal que depois você acaba empurrando o problema para os outros. Porque, assim, eu já ouvi de uma porrada de políticos, eu sou um deles, mas eu já vi uma porrada de políticos, dizer o seguinte, não, isso é um problema para daqui a 4 ou 8 anos. E as pessoas são tratadas como se fosse joguete. De novo, eu acho que o baixa nisso tem que ser dado, porque os órgãos de controle têm que funcionar. E não tem que funcionar dando porrada nas pessoas e poupando os administradores. Acho que tem que mudar isso. O senhor citou ainda há pouco a questão do concurso público, né? Que o senhor até chegou a apresentar, inclusive, quando o senhor estava à frente na estrutura do governo, uma solução que seria, para os profissionais provisórios, de profissionais temporários, a possibilidade de concurso público. A Adesan é outro personagem hoje que é utilizada para suprir alguns quadros dentro da estrutura do governo, dentro das secretarias que agora estão defasados. O TCE, inclusive, já enquadrou a estrutura do governo, já sugeriu, na verdade, como é que se diz? Ele já recomendou a entrada de concursos públicos voltados para esse público. O senhor acredita de que, de repente, no futuro, a gente possa estar tendo essa mesma conversa voltada para esses servidores, ora lotados ali pela Adesan? É possível. É possível. Mas, assim, eu acho que é a Bíblia que diz um negócio interessante. Ela disse, não faça na tua esquerda aquilo que a tua direita não saberá. Não tem esse negócio desse? Então, assim, eu não sou um bom pregador nesse ponto. Mas o fato é o seguinte, o próprio TCE utiliza o serviço da Adesan. Então, você não pode dizer um conselheiro e dizer, mas não sou eu. Não, não é isso, mano. Eu acho que pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, se o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas questiona a existência, a própria funcionalidade da Adesan, eu acho que ele também tem que ter uma coerência na utilização de serviços que a própria Adesan faz lá dentro. Certo. Entendeu? Então, isso é lógico. A outra história. A Adesan existe para que projetos de caráter finito realizem. Então, assim, é bem lógico que o Estado, então, tenha uma agência para terceirização oficial, para projetos específicos. Nós precisamos, então, de um projeto de levantamento de documentação histórica, ou então de organização e digitalização de documentos. Eu não vou contratar servidores para tanto. Eu faço um projeto definido para tanto. Então, assim, a Adesan é constitucional. Os serviços da Adesan são constitucionais. Então, não tem nada de errado. O que é errado é a prorrogação indefinida. Só que, de novo, eu acho que eu preciso de coerência nisso, e a coerência tem que ser exigida primeiro do próprio tribunal. Eu não estou dizendo que o tribunal está errado, eu estou dizendo o seguinte, alinha a coerência. Porque, assim, no Estado, apesar de tudo, e assim, no Estado, a administração, no Executivo, apesar de tudo, falta gente. A quantidade de demandas que a gente tem aqui na Defensoria exige mais pessoal. Em tudo quanto é lugar exige mais pessoal. E você precisa de flexibilidade para que isso possa acontecer com velocidade. E a forma paquidérmica como o concurso realiza, às vezes não funciona para qualquer um. Entendeu? Eu sou oriundo de concurso público, então sei qual é a importância disso. Só que, às vezes, para que você haja movimentação na administração, você precisa que em alguns pontos da administração você precisa de ter flexibilidade, quer queira por comissionados, quer queira por contratados. Não há erro nisso. Muito mais porque, pela própria design, eu observei isso, às vezes a ciclicidade não é a mesma pessoa que permanece, mas é o mesmo projeto. Então, que queira que não, às vezes eu acho que é um cavalo de batalha muito grande em cima da Adesan, quando os problemas são outros. Doutor, o senhor acabou de citar aqui, a gente acabou de conversar com isso, mas hoje, mesmo notificado sobre a Adesan, o Estado permanece inerte, né?
E há no Congresso hoje também um movimento muito forte por meio da reforma tributária e que pode desencadear na perca de vários cargos e substituí-los por cargos comissionados. Só acredita hoje que há uma normalização da precarização do serviço público por parte das próprias instituições? Não é reforma tributária, é reforma administrativa. Isso, perdão. A reforma administrativa, perdão. Isso. Exatamente. E não há um movimento muito forte, não, tá? Isso é o Lira. Isso é, o Lira tá incomodandinho, e aí eu tô falando beleza mesmo, porque que eu não sou petista, então eu tenho que pegar e defender o que o pessoal tá fazendo. O Lira tá muito incomodado com o sucesso do governo, porque que não, o Lira tá sendo encostado na parede. O Lira era o primeiro-ministro do governo Bolsonaro. E agora ele está muito incomodado querendo botar o Centrão para poder pegar e chantagear a implementação de um governo que é presidencialista. Então, como a reforma tributária era uma espada na cabeça, ela foi transformada no contrário. A reforma tributária ela apresenta soluções que são palpáveis. Elas são um risco para o Amazonas, tá? Eu fiz um vídeo específico, tá no canal, eu te recomendo e recomendo para quem estiver acompanhando. Tem um vídeo lá, a reforma tributária e a Zona Franca, onde a gente faz análise sobre isso. Eu sou amazonense, eu tenho que ter preocupado com o Amazonas. Só que assim, para pegar e botar o governo na berlinda, o Lira tem tentado fazer uma aula com a reforma administrativa. Tem um nome técnico para isso, mas ele é impublicável. Então, o nome disso é sacanagem. Tá? Esse é o nome menos técnico. Por quê? A reforma administrativa que ele quer é uma reforma para poder dar insegurança no ambiente do trabalho na administração pública. O que eles querem, na verdade, é fazer com que haja terceirização. Eles querem, então, diminuir a quantidade de cargos que são estatutários ao mínimo e ampliar a terceirização. Não é comissionados, é diferente. Ter comissionamento é uma coisa, a terceirização é outra. Então, o que ele quer é criar um ambiente onde haja isso, assim, porque a adesão é do Estado. Agora, você imagina se você tem a empresa de serviços terceirizados do deputado não sei qual, do deputado amigo, do deputado aquilo. É isso que ele quer. Porque se você observa a saúde do estado do Amazonas, boa parte dos serviços são terceirizados. E a terceirização ela é deletéria. Por quê? A pessoa que está dentro da administração, dentro de uma empresa como essa, ela não tem segurança nenhuma com a empresa. E assim, os contratos vão depender do sabor da ligação com quem tiver de plantão. Foi justamente o serviço estatutário que garantiu dentro da administração que o caso da Jorge fosse descoberta, que a história de dose por dólar de vacina, um dólar por dose de vacina fosse identificado e várias outras coisas. Então, assim, o estatutário ele tem uma garantia que é a garantia de servir à Constituição e à administração, não servir a quem esteja de plantão. Mesmo aqui na minha unidade aqui, eu provo isso. Aquelas duas ali, elas são analistas, elas são estatutárias aqui da Defensoria. Então, o que quer é que não, elas não me devem obediência, elas devem obediência à Defensoria. E é o que é o correto. Entendeu? E é o que é correto. Então, assim, se você me pergunta, Carlos, tu concorda com a reforma administrativa que está aí? Não, está errado. O que está errado nela? Tudo. Tá? Porque, assim, a concepção de uma reforma administrativa, porque o subterfúgio que eles estão utilizando é de que vai haver redução nos gastos com o pessoal. Está errado isso, para começo de conversa. A concepção e a ideia disso está absolutamente errada. Porque eles dizem que o quadro de pessoal da administração pública no Brasil é inchado. Mentira. Porque assim, o Brasil quer entrar na OCDE faz décadas. E todos os países que integram a OCDE têm, no mínimo, 35% ou 40% de servidores de administração. Nós chegamos a 20 e poucos. Ou seja, o nosso quadro de pessoal já é insuficiente. É insuficiente mesmo, porque se você vê que a segurança pública tem poucos profissionais, é que precisa de mais profissionais, e são estatutários. Você não pode pensar em um policial terceirizado. Se você pega e vê que na saúde pública está faltando gente, está faltando, eles têm que ser estatutários. Se você vê que nós não temos poucos professores, está faltando pessoal. Então, só nessas 3 áreas você vê que falta gente. Então, é uma imbecilidade se discutir reforma administrativa entendendo que precisa reduzir gasto com o pessoal. Ao contrário, tem que aumentar. Porque no Brasil, onde você tem uma taxa tributária, você tem uma carga tributária grande e vai continuar tendo grande com a reforma tributária, por exemplo, eu sou servidor público e eu tenho um sócio, tá? Eu, como todo servidor público, tenho um sócio. Na verdade, Thaís, a gente não tem um sócio, o Estado, ele leva 30% da minha renda. Então é meu sócio, né? Então é meu sócio. Então, assim, se o meu sócio, o Estado, tira 30% da minha renda, porque é 27,5%, mas dá 30%, mano. Não tem? É 30% nisso. Fora a Amazon Prev. Então, é meu sócio, o Estado. É 11% da Amazon Prev, é 40% com isso. Entendeu? Então, assim, se o meu sócio, o Estado, está levando tudo isso, ele tem que me entregar em serviços, e o Brasil entrega. Você tem assim, pô, então a carga tributária no Brasil é grande para a pessoa? Também não.
Porque, por exemplo, no Canadá, em outros países na própria Europa, ela chega a 45%, 52%. Só que a entrega em serviços públicos acontece. E se isso entrega em serviço público, significa que tem que ter servidor público. Então, eu preciso ter muito policial, muito professor, muito profissional da área de saúde. Então, qual é a conta que não está fechando? É a discussão idiota de que precisa reduzir gasto no pessoal. Ao contrário. Porque o que o Paulo Guedes falava, aquele tosco falava, é que o servidor público estava recebendo muito. Ao contrário, está recebendo pouco. Tá? Então, tem pouco servidor e um pouco servidor recebendo pouco. Então, é para todos os servidores estar recebendo bastante. Então, os profissionais que estão trabalhando na área fim e mesmo na área meio tem que ter melhoria remuneratória e não diminuição. Só que assim, a parada que esses camaradas, inclusive o Lira se identifica, é que eles estão num mundo diferente, em que acha que, abre aspas, como já dizia o Guedes, tá errado você encontrar empregada doméstica indo para Disney. Então, assim, para quem pensa desse jeito, tá certo pensar nesse parâmetro. Ou seja, a reforma tá errada desde o início. O que eles, na verdade, querem utilizar é subterfúgio para poder precarizar o trabalho da administração. Eu não estou falando nem da precarização que o Lula estava discutindo com o Biden agora recentemente na ONU, mas é algo para poder enfraquecer a administração pública como está hoje. Porque hoje a administração pública vai se comparar como se fosse um carro. Porque mesmo que você queira fazer merda, o motor do teu carro não vai fazer diferente daquilo que ele está programado para fazer. É o estatutário da administração. O estatutário faz aquilo que a lei manda, ele não faz aquilo que o administrador quer. Estamos indo agora para os momentos finais aqui. Eu gostaria de uma avaliação sua. Hoje o senhor é um homem público, é um homem que já participou da vida política, é um homem político, mas hoje o senhor é um defensor, sobretudo, um defensor público. Já foi reconhecido isso na Lean. E hoje eu trago até você, até a sua mesa, uma avaliação por parte de alguém que já fez parte do quadro do Estado, do atual governo do Estado. Como o senhor avalia hoje o governo Wilson, desde a sua passagem até a atual gestão? Pô, que pergunta, né? Eu acho o seguinte, mano. Eu acho o seguinte. Eu acho que nós aqui no Brasil, e aí eu vou repetir no Amazonas mais à frente, nós realmente estamos esperando de alguém que apresente, e quando eu digo alguém, não é uma única pessoa. Alguém que apresente um rumo adequado para aquilo que nós estamos precisando de esperança já há muito tempo. As pessoas vêm dizendo assim, o Brasil é o país do futuro. Já deu, né? Eu ouço isso desde que eu sou moleque. O Brasil é o país do futuro. E nós todos, brasileiros, nós já estamos somatizados, esperando que haja uma resposta muito clara a respeito daquilo que é o básico, que é o mínimo, que é o direito de viver e viver bem. As pessoas querem viver com dignidade. As pessoas querem andar na rua e não querem ser agredidas. As pessoas querem ter um problema de saúde se tiver. As pessoas não querem. As pessoas querem que, ao tendo um problema de saúde, não poderem encontrar saúde. As pessoas querem ter o direito de pegar e educar seus filhos. Esse é o básico. As pessoas não querem rua ladrilhada de ouro, as pessoas não querem ter diferenças em geral. Existe um outro que pensa isso, mas o cidadão brasileiro médio, ele quer ter o direito de viver com dignidade. É isso. Só que no Amazonas a gente quer um pouco mais do que isso. Porque no Amazonas nós somos abandonados. Historicamente abandonados. Então aqui no Amazonas a gente precisa quem enxergue o Amazonas no seu contexto nacional e geopolítico nacional, internacional. A gente precisa que entenda a Amazônia como não sendo hoje um estado de quinta categoria tratado pelo próprio Brasil dessa maneira. Alguém que entenda o Amazonas mesmo e respeite o Amazonas e respeite seus próprios cidadãos. Hoje a gente ainda vive no Amazonas com uma dicotomia entre capital e interior, onde o cidadão interior é um coitado que não consegue acesso ao básico do básico. Você está aqui no Amazonas, você olha para o outro lado do rio Amazonas e você vê que as pessoas só não se matam porque não querem, porque não tem segurança, porque não tem Estado lá, não tem absolutamente nada. Eu vivo no meio de comunidades, eu vivo andando para tudo quanto é lado, vou para mais uma agora, e as pessoas elas trabalham com o intuito de sobrevivência, de boa-fé gigantesca, mas ainda não apareceu, efetivamente, quem olhe para o Amazonas com realmente uma compreensão pan-americana de inserção da Amazônia no status que deveria ter e respeito e defesa da forma adequada. Porque o nosso povo continua vivendo ainda com subdesenvolvimento sendo ignorado pelo próprio Estado e pelo próprio Brasil.
Então, efetivamente, a gente precisa de um prócer que represente o Estado e bote a população com o respeito que precisa. E isso, sinceramente, não aconteceu e continua não acontecendo. Mesmo os programas que têm saído são exatamente isso, programas ou então propagandas. Bora dar um exemplo, bora dar dois, na verdade. O que é o Amazonas Mais Seguro? Foi lançado ano passado e ninguém sabe o que ele significa, porque na verdade ele é apenas uma peça de propaganda. Apesar do Amazonas Mais Seguro estar aí, o Amazonas está como o estado com maior índice de violência do Brasil. Somos a terceira capital também. E isso já respondeu a questão. Aí nós temos outra questão. O que é o programa de moradia? Moradia é a minha praia, eu atuo nisso. É mais uma peça propagandística. Então, ainda se está devendo aquilo que a população deseja, a implementação correta, adequada, de políticas públicas, não necessariamente sociais, que permitam caminhar para um desenvolvimento melhor. Então, a nossa população do Estado do Amazonas ainda está carente da implementação de diretrizes básicas de direito ao desenvolvimento. E isso não vem acontecendo. Eu continuo achando que esse é o caminho correto, continuo perseverando nisso e vou continuar brigando até onde eu puder com isso. Até onde eu puder, talvez seja até o fim da minha vida, então eu vou continuar brigando com essa situação. E se você me perguntar o que é que eu desejo boa sorte, eu desejo que haja boa fé o suficiente para que se implemente isso. Porque assim, eu não acredito num mundo maniqueísta, onde existe malvadões e bonzinhos. Quer dizer, até existe mesmo, porque eu acredito que esse pessoal dessa turma neofascista que está por aí, que graças a Deus estão se mostrando que são, então acabam se mostrando como sendo tremendos miseráveis que acreditavam nisso. Mas isso não é o caso do governador. Eu só acho que ele está tentando acertar, mas eu acho que, como já dizia o Chaves, às vezes sem querer querendo, a gente acaba fazendo besteira. E a população precisa de algo muito melhor. Doutor, o senhor citou também na nossa entrevista de hoje que o senhor movimentou esforços aí voltado para a causa dos servidores da Funtec, que já era uma causa conhecida. O senhor acredita que, de repente, buscar não ter essa ausência pela parte de dentro da estrutura, essa ausência que o senhor citou agora, que foi, de repente, o que causou a sua descontinuidade na estrutura? De repente, fazer diferente? Não entendi a pergunta. O senhor acha que fazer diferente na estrutura do governo, ter essa preocupação que o senhor acabou de citar, que hoje a estrutura tem ausência, foi o que causou a sua descontinuidade? Olha, assim, muitas coisas que eu estava tocando, que eram efetivamente minha preocupação humanista, acabaram não sendo tocadas depois. Entendeu? Acabaram não sendo tocadas depois. As razões eu não sei, porque eu sei ler o que está na minha cabeça, eu não sei ler a cabeça dos outros. Eu até queria, tá? Eu queria ter esse dom, não tenho. Mas, assim, por exemplo, muitas políticas que nós estávamos implementadas não foram. Esse programa Amazonas Meu Lar, por exemplo, era algo que a gente estava planejando, algo muito maior, em 2020. Tem centenas de reuniões minhas públicas, inclusive noticiadas pela imprensa, a respeito da construção de uma política sólida de moradia. Moradia, não habitação. Então, nossa preocupação era estruturada nesse sentido. Assim, por que deixou de ser implementada? Eu não sei. A minha preocupação sempre foi com o estrutural. E minha preocupação continua sendo com o estrutural. Às vezes, a preocupação de quem está na administração é evitar com que haja a próxima hecatombe. Então, assim, o ano de 2020 até agora é pródigo em situações onde isso aconteça. Olha só o que aconteceu recente. Não tem um mês que aconteceu uma operação no núcleo da segurança pública. E eu não sei se vocês estão lembrados, eu exonerei o Bonates em 2021 dizendo exatamente o que estava acontecendo agora. Eu, antes de vir para cá para conversar com você, na verdade, um dia antes da gente conversar pela primeira vez pelo telefone, eu produzi uma reportagem onde aponta que, isso me recordou depois da nossa conversa, que o Bonates ele foi multado pelo TRE nas últimas eleições por propaganda antecipada. E aí, agora, se você cita isso, me vem um flashback daquela época que eu acompanhei, eu estava à frente da imprensa naquela época e também acompanhei esse caso. O que aconteceu naquele dia? Qual foi a causa do seu exonerá-lo assim? Como aconteceu? Eu tinha rompido com o governo em maio de 2020. Certo. E desde lá eu não pisei mais no palácio. Certo. E assumi o meu posicionamento. Um posicionamento coerente que eu venho mantendo até agora. Em 2021, um ano depois, o Comando Vermelho estava dizendo e acusando o Bonatti de não estar cumprindo o acordo com eles. Todo mundo estava vendo isso. E o Comando Vermelho impôs um toque de recolher. 3 dias a população não saiu na rua com medo do toque de recolher. E o secretário de Administração Pública, o secretário de Segurança Pública estava peiado. Estava explícito o comprometimento. E o governador não fez nada, porque estava refém dele. Eu falei isso na imprensa. E isso estava claro, essa situação. Estava absolutamente claro. Mais do que isso,
Houve depois a informação absolutamente escandalosa de que estava tendo o envolvimento dele com essa situação referente a essa questão de comércio ilegal de ouro. Nenhuma providência foi tomada pela administração. Alguma medida precisava ser realizada. Então, eu assumi o governo, porque a legislação diz claramente que um governador ausente, o vice-governador é entre exercício. Desde o meu rompimento em maio de 2020 até aquele momento e depois, dezenas de reuniões foram realizadas pelo Luiz sem me comunicar. Em nenhuma eu assumi a administração. Eu não estou e não estava à busca de poder. Se eu tivesse, eu tinha tomado outras providências. Só que naquele momento aquilo era um absurdo. Então, eu era o governador em exercício, requisitei a presença do chefe da Casa Civil e exerci a medida. Os considerandos estão claros lá. Se você olhar, estão lá os considerandos. Está lá o caso do abacaxi, que por acaso teve agora demanda recente, aparecendo no Jornal Nacional. Estava lá o caso do abacaxi, estava lá essa situação inteira. E aí disse que não podia ficar. O governador chegou a retornar e quis desfazer o ato. Eu disse no dia seguinte, se desfizer o ato, está assumindo que é cúmplice do Bonatti. O Diário Oficial ficou paralisado durante uma semana e o Bonatti, uma semana depois, disse que saiu por motivo de foro íntimo. Mentira. Mentira. Ficou exposto. Só que uma coisa que todo mundo sabe, é que apesar de afastado, ele continuou lá, dando ordens lá dentro. Todo mundo sabe. E isso provavelmente vai mostrar claro agora com essas últimas operações que aconteceram. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, não tem? É interessante a gente conversar sobre esse tema, doutor, porque os últimos titulares da Secretaria de Segurança, parece que é uma secretaria que ela, de repente, atrai exonerações voltadas para titulares. O Mansur, por exemplo, eu lembro que a gente, quando saiu o Anuário da Violência Pública, ele chegou aí para a TV e dizer que a gente não tinha casos de violências todos os dias nas ruas e nem casos hediondos. A gente tá aqui no México, tem gente esquartejada aqui. No México esquartejam gente, estão esquartejando gente que virou natural. Então, assim, eu acho que os números falam melhor por isso. E isso conclui bem a situação. Eu vou encerrar aqui com essa última pergunta. A gente está acompanhando a repercussão dos últimos casos com suas tratativas no Partido dos Trabalhadores. Como está isso hoje? O senhor vai assumir chapas nas próximas eleições? Cabeças de chapas? Como estão essas tratativas? Quais são suas metas? Olha, Jonas, é o seguinte, de novo, pelo que você está observando que a gente está conversando, a minha preocupação ela é bem mais estrutural do que o superficial com o pessoal na atual política. Então, assim, eu posso me colocar, e aí falando no momento como político agora, eu estava falando institucional nesse momento, agora eu falo que nem político. Eu me ponho de forma diferente do atual classe política aqui. Porque, assim, a preocupação política em ordinário, Amazonas, Manaus e Brasil, é sempre o assando e comendo, né? É sempre a preocupação com o momento imediato. Eu estava discutindo realmente com os próceres da Nacional e disseram, pô, cara, esse tipo de discussão que acontece não é o que interessa pra gente, que é a política pela política, é o cargo pelo cargo. Eu realmente não me preocupo com isso. Até porque, assim, se eu tivesse preocupado com isso, eu tinha me candidatado no ano passado e não quis. Não quis. Porque eu entendo que a construção política ela deve ter significado. Então, assim, se eu me proponho ao cenário político, eu tenho que fazer o significado que eu acredito. Eu resolvi exercer isso e no momento que aquilo começou a chocar com meus princípios, eu me afasto. Então, eu entendo ainda que o Amazonas precisa de uma política base de implementação social de forma adequada. E isso tem que ser tocado em diversas áreas. Aqui, institucionalmente, na academia, eu faço isso academicamente de forma diversa. Que quer que não, eu prego isso no doutorado. Eu vou pegar um dos meus livros que está aqui, eu vou pegar os dois para te mostrar. Aí você vai ver. Eu prego isso de forma sucessiva, mas eu acredito que você precisa também implementar isso na arena, que é uma arena difícil, perigosa, que é a arena política, mas você precisa fazer. Porque se você não prega, isso acaba virando o espaço para o nada. Porque, por exemplo, veja a Assembleia de agora. As pessoas vão dizer que é crítica, mas isso é fato. A Assembleia largou seu papel de ser casa do povo para poder virar uma casa de homenagens. Sim. Só. Isso é avaliado. Só isso. Só isso. Tá? O que a gente tem para comentar sobre isso? Nada. Ela se reduziu a esse papel. Ponto. E, recentemente agora, aprovando projetos que são completamente desnecessários. Olha só, Débora Menezes dando uma de Don Quixote, Guerreiro Fantasma. Vamos fazer um projeto com a cristofobia. Mano, eu sou cristão. Eu nunca tive nenhuma restrição ao exercício da minha religião. Ao contrário, as matrizes africanas tiveram e são debochadas. Ao contrário, os indígenas tiveram e são debochados. Então, quer dizer que no maior estado indígena do Brasil, nós temos agora um estado gospel? Isso está errado. Eu vou tomar providência sobre isso. Tá? Eu estou trabalhando com elas agora, não posso nem anunciar que a gente está trabalhando, mas eu vou tomar. Você tem coisas reais aqui no Amazonas para se preocupar. E não esse tipo de besteira. Tá? Qual é o nome disso? Qual é o nome correto disso? No campo das preocupações se chama besteira. Tá?
Porque, assim, você tem deboche e gozação com outras coisas. Você pergunta para essa pessoa mesmo a respeito dos despachos que tem lá na frente do aeroporto, ela faz uma zoeira. E aquilo ali é uma manifestação religiosa que merece proteção. Nós estamos acompanhando como o Partido dos Trabalhadores hoje tem se movimentado em relação às próximas eleições e a gente não pode deixar de perceber que o senhor pode ser uma peça importante deles em relação a próximos pleitos. Eu estou falando aqui de prefeituras. O senhor se consideraria preparado para disputar uma eleição à prefeitura? Olha, Alguém assim, que já tem o currículo que o senhor tem. João, é o seguinte, estar preparado ou não significa muito dentro do PT, tá? Até porque, por exemplo, eu vou dar uma de miserável agora, tá? Por exemplo, quando eu entro no PT, aí o PT tem um ritualzinho para entrar. É muito interessante o ritual do PT. É louvável, inclusive. E aí qualquer um pode impugnar depois de determinado prazo. E aí, assim, tu falaste do meu currículo. Apesar de eu ser defensor há 18 anos, apesar de eu ter 2 graduações, eu sou analista de sistemas, eu sou bacharel em Direito, apesar de eu ser pós-graduado, de eu ser mestre e doutor em Direito, de ter 7 livros publicados, de ter sido vice-governador, de ter uma posição muito clara, tudinho, eu fui impugnado por um DJ. O Juan é um DJ, entendeu? Com um histórico particular, inclusive, muito tenebroso, que nós conhecemos. Vamos lá. Então, assim, eu não vou deixar de registrar isso, tá? Cabe uma boa aspa nesse negócio, né? Cabe uma boa aspa nisso aí. E, assim, isso desmerece a representação dele por ele ser DJ? Não. Mas a representação é ridícula. Eu vou te mandar a representação, uma página. Eu fiz a minha resposta também. E, assim, quer queira que não, o PT quer resolver isso na base do voto. É engraçado, eu falei na reunião que tive sobre a situação, que o PT estava instaurando uma política lavajatista aqui dentro. Porque naquele momento ali, eu posso deixar muito claro, se juntaram para poder tentar me impugnar Sinésio Campos, Anne Moura e José Ricardo Wendling. Então, assim, os delegados deles deram 7 votos para tentar me impugnar. Bom, eu sou petista já, eu já estou dentro do partido, já tenho até número e carteirinha, literalmente, tá? Quando diz petista de carteirinha, já tenho tudo isso. Então, assim, eu acho interessante esse tipo de coisinha, porque, na verdade, isso tem um nome técnico no meio político, né? Eu já falei nome técnico várias vezes. O nome se chama passar recibo. Tá? Em alguns está muito claro isso, porque eu tive conversa já com alguns direto. Isso só mostra, na verdade, que eles têm preocupação da minha atuação dentro desse campo e por conta da grande possibilidade de articulação e colocar efetivamente o PT dentro da arena qual é correta, qual seja, de protagonismo e discussão a respeito de política pública, e não da forma subserviente como o PT tem se tratado nos últimos anos. Veja-se só, crítica direta. O presidente estadual do nosso partido é da base do Wilson. E o Wilson representa, até o presente momento, uma identidade de conexão com o bolsonarismo. Ponto. Ponto. O representante estadual do nosso partido pegou e votou contra os professores. E votou a favor desse projeto que viola, inclusive, o nosso campo progressista. Está absolutamente errada. Você acha que uma pessoa dessa está satisfeita com a minha entrada? Eu te digo que não, porque ele fez um vídeo dizendo isso. Eu vou te mandar o vídeo se você desejar. Um vídeo muito claro dizendo isso. E detalhe, está sendo descortês. Porque eu fui o primeiro a comunicá-lo sobre isso, porque eu não entrei de gaiato, eu fui convidado para tanto e muito me honra o convite para poder integrar nessa situação, porque nós precisamos fazer a construção adequada. Só que dentro do nosso campo, de novo, voltando ao DJ, dentro do nosso campo, todo voto interessa. Então, não interessa, eu sou apenas um voto ali e está muito correto isso, porque querendo ou não, a diversidade é importante para tanto. Então, mas eu não falo pelo que eu quero, porque eu sou uma força para poder somar na construção de um projeto melhor. Mas ainda assim, eu respeito o meu grupo e eu atendo aquilo que o meu grupo entende. Porque, de novo, para de parecer estranho, porque o PT, na verdade, ele tem subpartidos dentro. Então, dentro desse meu grupo, eu sou mais um, eu sou soldado nessa situação. Então, se o PT entende que o momento de construção vai exigir meu nome, eu vou atender o chamado. Se o PT entende que não, eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço. Porque o que eu estou fazendo aqui, faço todo dia, é servir ao público. Eu continuo sendo servidor. Eu só sirvo de maneira diferente. Hoje mesmo me perguntaram assim, doutor, você não acha que o senhor serve melhor aqui? Eu disse, eu gosto pra caramba disso. Só que se a gente deixa o espaço vazio para tanto, você tem os maiores trastes do mundo falando besteira como estão falando agora. E acho que a gente precisa colocar isso no local correto, né? Doutor, eu quero agradecer do fundo do peito pelo diálogo, foi muito enriquecedor e eu espero que em próximas oportunidades a gente tenha esse encontro de novo. Bom, fica à vontade, eu estou sempre aqui, entendeu? Fica à vontade. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Continue acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais e no site do Comum Opinião e Notícia.